Olá pessoal, tudo bem com vocês? E começou hoje o torneio Share Chess Masters 2024. Um torneio que pode trazer um novo GM para a gente, alguns MIs, tem normas de MI e de GM que podem conseguir, tem vários candidatos aí, né? Vamos ver como é que eles vão. Primeira partida que acabou, a gente vai analisar o Neures Delgado contra Cathier Librelato. Bora lá, vamos ver. O Neuro está de brancas e a Katia de negras. Vamos lá, saiu com C4, E6, cavalo F3, D5, E3, cavalo F6, B3. Essa abertura inglesa, né, a variante Agincourt. Cavalo de B, D7, B2, fianquetou o bispo, B6, está ocupando a diagonal forte, bem defendida. C por D5, E por D5, bispo B5, bispo D6. Deve ter jogado o bispo B7, né? Talvez fosse melhor do que isso, mas ela tá querendo rocar rápido. Bispo C6, isso que eu ia falar. Agora se coloca o bispo, você vai forçar a torre a sair daí. As brancas estão melhores aqui, né? Torre B8. Bispo por F6. Aqui podia ter jogado bispo B7, bispo por B7, torre por B7. Ou dama C2. Dama por F6. É bispo por F6, dama por F6. Cavalo C3. Roque. E esse bispo do Neures vai encher muito aí ainda. Podia ter jogado o bispo A3. Cavalo D4. O bispo por D5 eu capturaria. Bispo B2. Perder. Ou ele jogou o quê? Cavalo por D5. Podia ter jogado também bispo por D5. E o bispo cavava o cavalo. Mas eles jogaram o quê? Dama H6. Ameaçando uma entrada aqui. Caso o Neures faça o roque pequeno. Dama C2. Torre D8. O melhor lance para as ligas aqui seria deixar isso daí e tentar avançar o cavalo, né? Tentar fazer o que ficava bem mais ativo que isso aqui, do jeito que está agora. Né? Mas jogou torre C1. As brancas estão bem mais ativas, né? Cavalo F8, B4, B5 para não deixar. Provavelmente o Neures queria avançar o peão. Aqui pode jogar também bispo B6. Aí jogou B5, D4, bispo E6, cavalo F5. Aqui podia jogar cavalo por B5, bispo por D5, ou bispo H2, cavalo de B por C7, bispo por D5, cavalo por D5, ou aqui bispo por D5, torre por B5, bispo por F7, cheque.
Rei H8. O dama E4. Mas eles jogaram o quê? A Katia jogou dama G5. O Neuros rapidinho capturou o bispo. Agora bispo por D5. Aqui ele poderia ter jogado torre por D6, H4, ameaçou a dama. Dama H8. Ou dama G2. Cavalo E7. Dava um duplo aqui, olha que coisa mais linda se jogasse. Se fosse isso, olha que jogada. Dava cheque no rei. Dava cheque no rei e cravava a dama. Ia ser muito legal isso. Pegou dama H8. Bispo G2. Mas jogou o quê? Jogou bispo por D5. Removeu a defesa. Podia ter jogado cavalo por B5. Dama por G2. Ou bispo por G2. Torre G1. Ou bispo por C6. Dama por C6. Torre por B5. A3. Ou torre de F1. Bispo por C6. E aí vai, né? Tem dama H2. Cavalo A7. Dama H4. D4. Mas ele jogou o quê? Aqui bispo D5. Dama por D5. Cavalo E4. F5 deu um total no cavalo. Cavalo G3. F4. Vai abrir a coluna. Ele está querendo abrir a coluna E, né? Cavalo E4. Cavalo E6. F3. Rei H8. A5. Roque. Torre B6. Aqui A5 talvez fosse mais interessante, né? Abrir o peãozinho e avançar. Mas continua lutando. Dama B3, querendo trocar as damas. As negras não têm interesse. Dama H5. Aqui podia ter jogado torre A6, daí era necessário dama por D5, torre por D5, e por F4 e H6. A estrutura das brancas, branca ia ter dois peões a mais. Tá a superioridade. Torre C3. Provavelmente ela vai entrar aqui em D3 para atacar a torre lá embaixo e ocupar a coluna. H6. Torre D3 vai trocar ou não. Torre F8 não quis trocar. Dentro jogado dama E8. Torre C1. Torre por D3. Dama por D3. Torre C6. Torre por C6. Dama por C6. Mas eles jogaram o quê? Dama por D5. Dama D5. Rei G6. As negras não estão com interesse nenhum de trocar
trocar as peças. Dama E5. Tento jogar dama B3. Torre F5. F por E. Torre por E3. Ou D por E3. Torre G5. Cavalo G5. Aí jogou dama C3. Rei H7. Ele está tirando frente a uma possível entrada de torre e dama lá. Podia ter jogado A5, A3, trocava as peças, B4, A por B4, A por B4, torre A6. Mas depois disso jogou torre D7, cavalo G5, dama D3. Podia jogar aqui a dama por C7, cavalo E4, F por E4, torre G5, H4, aí jogou F por E3, cavalo H3 seria um bom lance aqui, né? Cavalo G3. Jogou E2. Dama para F5. F1 dama. Rei F1. Cavalo E6. H4. Dama F5. Dama para F5. Cavalo para F5. E as brancas podem avançar aqui, né? O peão está praticamente isolado. Torre A6. Atacar o peãozinho aqui. E vai levar o peãozinho. D4. Rei G6. Tirar esse cavalo daí. Cavalo E7, cheque. Rei F7. Cavalo C6. Cheque. Esse cavalo C6 foi muito esquisito. Né? D5 podia ser, o resto é fácil. Aí jogou cavalo F6, que foram os dois lances das pretas e das brancas, não foi bom. O melhor para as damas era D5 e para as negras o melhor era rei F8. Mas eles jogaram o quê? Cavalo E5, cavalo por D4, cavalo por D4, cheque, rei E6, torre por D4, torre por A2, torre E4, cheque, rei D6, cavalo E3, A5. Aqui talvez fosse melhor jogar cavalo F5, cheque, rei C6, cavalo por G7, C por B4, torre por B4. Agora está caminho livre, né? Para esse e aqui os dois juntos aqui, ó. Um deles vai passar. A5, ameaçando a torre. B para A5, C5, cheque. Desculpa, C5, torre G4, C4, torre G7. Torre A1, cheque. Rei E2, torre para A5. Mas aqui vai E6.
B4. Aqui C2, cavalo por C2. Mas vamos lá, torre B7. C2. Cavalo por C2, torre por C2. Podia ter jogado B3, né? Cavalo por E3, mas jogou torre C2, torre por B4, D7. E as negras abandonaram. Mas sinceramente, vou ser sincero, não tem mais jeito, né, gente? A coisa tá preta para as negras. E elas fatalmente conseguirão vencer. Valeu, pessoal, um abraço, até mais. Não esqueça de curtir o vídeo. Caso você não tenha inscrito no canal, se inscreva. Valeu, pessoal, até mais, um abraço.